Normalmente eu não começo assim, mas esta noite é diferente e eu preciso te explicar o motivo. Neste exato momento, 6 planetas estão lado a lado no céu: Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Isso é um alinhamento que acontece uma vez a cada várias décadas, e se você está ouvindo estas palavras agora, algo dentro de você já sabe que isso não é coincidência. Eu passei dias observando o que está se formando no céu e o que senti foi algo que não consigo ignorar. Existe um peso nesta noite. Não é um peso que sufoca, é um peso que ancora, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração antes de soltar algo que estava guardado há muito tempo. E eu senti que precisava dividir isso com você antes que esta noite terminasse. Estamos na última noite de fevereiro, o último suspiro de um mês que trouxe movimentos que muitas pessoas ainda não compreenderam por completo. O Sol está atravessando o signo de Peixe, o último signo do zodíaco, aquele que encerra ciclos, dissolve o que já não serve e prepara o terreno para tudo que está prestes a nascer. Peixe não é apenas um signo, é um portal, é o lugar onde o velho morre para que o novo possa respirar. E esta noite, esse portal está mais aberto do que em qualquer outro momento deste ano. Mas tem algo mais acontecendo, algo que torna esta noite verdadeiramente rara. Mercúrio, o planeta que governa a comunicação e os pensamentos, começou seu movimento retrógrado em Peixe há apenas 2 dias. Isso significa que a energia desta noite não está direcionada para frente, está direcionada para dentro. Tudo o que você tem evitado sentir, tudo o que você empurrou para debaixo da superfície, tudo aquilo que você prometeu resolver depois, está subindo agora. E está subindo não para te machucar, mas para te libertar. E enquanto Mercúrio te convida a olhar para dentro, 6 planetas se alinham no céu formando um arco. Uma curva suave que se estende do horizonte ocidental até o alto do céu. Mercúrio e Vênus aparecem baixos, perto do pôr do sol, quase como se estivessem sussurrando algo que você só consegue ouvir se prestar muita atenção. Saturno está ali perto, com seu brilho dourado e constante, como um guardião silencioso. Netuno, invisível ao olho nu, mas presente, como tantas coisas que são reais, mesmo quando não podemos ver. Urano, no meio do caminho, desafiando tudo o que você achava que era fixo. E Júpiter, alto e brilhante, como um farol que ilumina o destino de quem tem coragem de olhar para cima. 6 mundos, 6 frequências diferentes, todos visíveis na mesma noite, no mesmo instante em que você escolheu ouvir isto. Esse tipo de alinhamento não acontece todos os anos, não acontece todas as décadas. E o fato de que este momento está acontecendo agora, justamente na última noite de fevereiro, no encerramento de um mês que já trouxe a conjunção histórica de Saturno com Netuno em Áries, não é algo que se pode ignorar. Essa conjunção de Saturno com Netuno, que se completou no dia 20 de fevereiro, é um evento que não acontecia há muitos anos nesta combinação. Saturno é a estrutura, o limite, a disciplina. Netuno é o sonho, a dissolução, a fé naquilo que ainda não se materializou. Quando esses dois se encontram, as paredes entre o que é real e o que é possível ficam mais finas. Os sonhos que você carrega deixam de ser fantasias distantes e começam a pulsar como sementes prontas para romper a terra. E essa energia ainda está ativa, nesta noite, misturada com o alinhamento dos 6 planetas, criando algo que eu só posso descrever como uma convergência. E há mais uma camada que preciso te mostrar. Segundo a numerologia, 2026 é um ano universal 1. Quando você soma os dígitos deste ano, 2 mais 0 mais 2 mais 6, o resultado é 10. E 10 se reduz a 1. O número 1 é o número dos começos. É a semente que rompe o solo. É a decisão que muda tudo. Estamos no primeiro ano de um novo ciclo de 9 anos. Tudo o que você plantar agora vai ecoar até 2034. E esta noite é como se o universo estivesse te dizendo que o momento de plantar essa semente é agora. Se você chegou até aqui, se algo te trouxe até estas palavras nesta noite específica, eu quero que considere a possibilidade de que isso não foi acidente. A maioria das pessoas vai dormir esta noite sem olhar para o céu. A maioria vai passar por este alinhamento sem sentir nada, mas você não. Você está aqui, e o simples fato de estar ouvindo isso já diz algo sobre o lugar em que você se encontra na sua própria jornada.
Existe uma verdade simples que as tradições antigas sempre repetiram. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E às vezes o mestre não é uma pessoa. Às vezes é uma noite como esta. Existe uma mecânica invisível por trás das noites como esta. Não é magia no sentido infantil da palavra. É algo mais antigo, mais silencioso e infinitamente mais poderoso. É a mecânica dos ciclos. E quando você compreende como ela funciona, tudo o que aconteceu na sua vida começa a fazer um sentido que antes parecia impossível. Cada um dos 6 planetas carrega uma frequência, um propósito. Mercúrio carrega a frequência da mente, das palavras que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Vênus carrega a frequência do coração, do que você deseja, do que te faz sentir vivo. Saturno carrega a frequência do tempo, das lições que só se revelam depois que a dor passa. Júpiter carrega a frequência da expansão, da fé em algo maior do que aquilo que seus olhos podem ver. Urano carrega a frequência da ruptura, daquele momento em que você percebe que não pode mais viver do jeito que vivia. E Netuno carrega a frequência do invisível, daquela certeza silenciosa que mora no fundo do seu peito e que nenhuma lógica consegue explicar. Quando todos esses planetas se tornam visíveis na mesma noite, essas frequências estão conversando entre si, estão criando uma harmonia temporária que abre espaço para algo que normalmente permanece fechado. É como se o céu inteiro se organizasse para criar uma janela. E essa janela não é para você olhar para fora, é para você olhar para dentro. Eu sei que talvez você tenha passado por um período difícil antes de chegar até aqui. Talvez os últimos meses tenham sido marcados por uma sensação de espera, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas nunca chegasse. Talvez você tenha sentido uma inquietação que não conseguia nomear, uma vontade de mudar que não encontrava direção, um cansaço que não era apenas do corpo, mas da alma. Se isso ressoa com você, eu preciso te dizer algo. Essa espera não foi em vão. Esse cansaço não foi fraqueza. Tudo isso foi preparação. Existe um padrão que se repete na natureza e que as tradições ancestrais sempre compreenderam. Antes de qualquer grande nascimento, existe um período de silêncio. Antes da semente romper a terra, ela precisa passar por uma fase de escuridão absoluta. Antes do amanhecer, a noite atinge seu ponto mais escuro. O que você viveu nos últimos tempos foi essa escuridão antes do amanhecer. E esta noite, com 6 planetas iluminando o céu e Mercúrio retrógrado te convidando a revisitar tudo o que ficou para trás, o amanhecer está mais perto do que você imagina. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa convergência planetária não é uma varinha mágica. Ela não vai resolver seus problemas enquanto você dorme. O que ela faz é algo diferente e muito mais valioso. Ela cria uma abertura. Pense nisso como uma porta que normalmente está trancada. Na maioria dos dias, você passa por essa porta sem perceber que ela existe. Mas em noites como esta, a porta se abre. O que acontece depois depende inteiramente de você. A conjunção de Saturno com Netuno adicionou uma dimensão muito particular a tudo isso. Saturno nos confronta com a realidade, sem disfarces, sem filtros. Netuno nos conecta com o possível, com o que nosso coração sabe que existe, mesmo quando nossa mente duvida. Quando esses dois se encontram, a distância entre onde você está e onde você quer estar fica menor. Não porque a realidade mudou, mas porque sua percepção se expandiu. E aqui está o que torna esta noite ainda mais significativa. Estamos num ano universal 1. Cada decisão que você toma neste momento carrega um peso maior do que o normal. Imagine que você está diante de um terreno vazio. Nos próximos 9 anos, algo vai ser construído nesse terreno. A pergunta é: quem vai decidir o que será construído? Você ou as circunstâncias? Este é o momento de desenhar o projeto, de cravar a primeira estaca no chão. Talvez você esteja se perguntando por que agora. A resposta está na convergência. Não é apenas o alinhamento dos planetas, não é apenas Mercúrio retrógrado em Peixes, não é apenas a conjunção de Saturno com Netuno, não é apenas o ano universal 1. É tudo isso junto, ao mesmo tempo, na mesma noite. É como se diferentes rios, que normalmente correm em direções separadas, de repente convergissem para o mesmo ponto. E esse ponto é aqui. E esse momento é agora. Eu quero te pedir para fazer algo enquanto ouve estas palavras. Pense na coisa que você mais deseja neste momento da sua vida. Não o desejo superficial,
não aquilo que você diz quando alguém pergunta por educação, o desejo real, aquele que mora no lugar mais silencioso do seu coração, aquele que você talvez tenha vergonha de admitir porque parece grande demais, ousado demais, impossível demais. Segure esse desejo por um instante, não o julgue, não o diminua, apenas permita que ele exista por completo, exatamente como ele é. Esse desejo não nasceu por acaso dentro de você. Ele não é um capricho da sua imaginação. Ele é uma informação. É como se a sua alma soubesse de algo que a sua mente ainda não processou. E esta noite, sob a luz de 6 planetas, com Mercúrio retrógrado dissolvendo as barreiras entre o consciente e o inconsciente, esse desejo está mais perto da superfície do que jamais esteve. Peixe, o signo que governa esta temporada, é o signo da intuição. É o signo que nos lembra de que nem tudo precisa ser compreendido para ser verdadeiro. Algumas coisas são sentidas antes de serem explicadas. Algumas certezas nascem no peito antes de chegarem à cabeça. E o desejo que você acabou de reconhecer é uma dessas certezas. Ele não precisa de permissão, ele precisa apenas de espaço para existir e de coragem para ser honrado. O que muitas pessoas não compreendem sobre noites como esta é que a energia não faz o trabalho por você. Ela amplifica o que já existe dentro de você. Se existe medo, a energia vai trazê-lo para a superfície. Não para te paralisar, mas para que você possa finalmente encará-lo. Se existe um desejo adormecido, a energia vai despertá-lo, não para te frustrar, mas para que você possa agir sobre ele. Se existe uma ferida antiga, a energia vai tocá-la, não para reabri-la, mas para que a cura possa finalmente começar. É por isso que algumas pessoas podem sentir esta noite de formas muito diferentes. Algumas vão sentir uma leveza inesperada, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Outras podem sentir uma emoção profunda, talvez lágrimas que parecem vir de lugar nenhum. Outras ainda podem sentir uma clareza repentina, como se uma névoa tivesse se dissipado. E há quem vá sentir uma inquietação, um impulso de fazer algo sem saber exatamente o quê. Todas essas respostas são válidas. Todas fazem parte do mesmo processo, porque cada pessoa carrega uma história diferente e a energia desta noite interage com cada história de uma maneira única. O que eu vou-te dizer agora é talvez a parte mais importante de tudo o que compartilhei até aqui. Porque saber que esta noite é especial não é suficiente. Sentir que algo está mudando não é suficiente. O que transforma uma noite como esta em um verdadeiro ponto de virada é o que você faz com ela. Nos próximos dias, preste atenção. Não apenas ao que acontece ao seu redor, mas principalmente ao que acontece dentro de você. Mercúrio retrógrado em Peixes vai continuar trabalhando nas próximas semanas, trazendo à tona aquilo que estava escondido. Pode ser uma memória que você pensou ter esquecido. Pode ser uma pessoa que reaparece na sua vida sem aviso. Pode ser um sonho que parece carregar uma mensagem. Pode ser uma frase que alguém diz sem querer e que acerta exatamente no lugar certo. Nada disso é acaso. Tudo faz parte do processo que começou esta noite. Eu também preciso te preparar para algo. Nem tudo que vier vai parecer positivo no primeiro momento. Talvez você sinta um cansaço que não tem explicação física. Isso é normal. Seu corpo está processando mudanças que acontecem em camadas mais profundas do que a superfície consegue mostrar. Talvez você passe por momentos de dúvida, se perguntando se está no caminho certo. Essa dúvida não é sua inimiga. Ela é o terreno sendo arado antes do plantio. Quando a terra é revolvida, parece caos, mas é exatamente esse caos que cria as condições para algo novo crescer. Algumas pessoas vão perceber essas mudanças de forma intensa e imediata. Outras vão notá-las aos poucos, como uma maré que sobe tão lentamente que você só percebe quando olha para trás e vê o quanto a água avançou. Não existe uma maneira certa ou errada de vivenciar isso. O seu processo é só seu. O que importa não é a velocidade, é a direção. E a direção, nesta noite, aponta para algo muito claro. Este é o momento de dar nome ao que você quer. Não no silêncio da sua mente, onde os desejos ficam protegidos, mas também aprisionados. Dê nome em voz alta. Escreva, declare. Quando um desejo sai do mundo invisível dos pensamentos e entra no mundo visível das palavras, ele ganha uma substância diferente. Ele deixa de ser uma possibilidade abstrata e começa a se tornar uma intenção concreta.
E intenções concretas, lançadas em noites como esta, carregam uma força que noites comuns simplesmente não oferecem. Eu sei que isso pode parecer simples demais. No mundo que nos ensinou que tudo precisa ser complicado para ter valor, a ideia de que declarar um desejo sob a luz de 6 planetas pode fazer diferença parece ingênua. Mas pense nas decisões que realmente mudaram sua vida. Quase nunca foram decisões complexas. Foram momentos em que algo dentro de você disse basta, ou disse sim, ou disse eu mereço. Foram instantes de clareza em meio à confusão. E esta noite está oferecendo exatamente isso. Um instante de clareza. Lembre-se de que 2026 é o primeiro capítulo de uma história que vai se estender por 9 anos. O que você escolhe agora vai reverberar por muito tempo. Não com a pressão de quem precisa acertar tudo de primeira, mas com a consciência de quem entende que os primeiros passos definem a direção de toda a caminhada. Você não precisa ter tudo resolvido, você precisa apenas saber para onde quer ir. O resto se revela enquanto você caminha. E enquanto esses 6 planetas brilham juntos no céu, enquanto Mercúrio retrógrado dissolve as paredes entre quem você foi e quem você está se tornando, enquanto a energia de Peixes envolve tudo com sua sabedoria silenciosa, eu quero que você saiba de uma coisa. Este momento não vai se repetir. Não desta forma. Não com esta configuração. O céu que existe esta noite é um céu que nunca mais vai existir exatamente assim. E você está aqui para testemunhá-lo. Se o que você ouviu hoje tocou algo dentro de você, eu te convido a fazer algo. Vá até os comentários e escreva, com suas próprias palavras, o que você está sentindo neste momento. Não repita o que eu disse. Não copie uma frase pronta. Diga o que é seu. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser a descrição de algo que você sentiu enquanto ouvia. O ato de escrever o que você sente é mais do que um comentário. É uma declaração. É você dizendo ao universo com sua própria voz que está presente, que está atento, que está pronto. E se este canal tem sido parte da sua jornada, se os conteúdos que compartilho aqui te ajudam a enxergar o que nem sempre é visível, considere permanecer nesta caminhada. Quando você se inscreve, você não está apenas apertando um botão, você está escolhendo continuar recebendo essas mensagens nos momentos em que elas mais importam. Cada ciclo traz novas aberturas, novas convergências, novas oportunidades de alinhar quem você